vamos lá. Professor, o que nós vamos falar hoje? Direito constitucional. Direito constitucional cai muito, professor? Demais. Direito constitucional é matéria residual. Professor, por que direito constitucional cai tanto? E por que tão importante o direito constitucional? Ele é importante porque te ajuda na pontuação, na matéria de direito constitucional, mas também te ajuda de forma residual em outras matérias. Quando eu falo de direito constitucional, você precisa saber que o direito constitucional é o centro das atenções. O direito civil, o processo civil, o direito penal, o direito civil, todos os ramos do direito devem respeitar a Constituição Federal. Por isso o direito constitucional é tão importante. Te ajuda na própria matéria e te ajuda também, não só na própria matéria, mas te ajuda também na aprovação no concurso em outras matérias. Então preste atenção na aula, se entregue para o professor. Quando eu falo isso, se entregue para o professor, tem aluno que olha feio, né? Então se entregue no bom sentido, claro. E aí eu peço a você que se entregue, preste atenção na aula, longe da televisão, longe do papagaio, longe do periquito, e assim a gente vai conseguir sucesso, ok? Então você já me conhece. Vamos lá. Professor, como começou o direito constitucional? Da onde saiu, de onde surgiu? Qual que é a ideia disso tudo? Nós temos aí um momento, na verdade, que é o momento chamado, vai aparecer para você na tela aqui, que é chamado de constitucionalismo. Esse trava-língua mesmo. Como assim, professor, constitucionalismo? São movimentos, né? Lá no passado, movimentos que começaram a formar uma Constituição, exigir que fosse formada uma Constituição em cada país. Esse primeiro movimento apareceu aí realmente na França, também nos Estados Unidos, e aí começa a surgir essa ideia de Constituição. Professor, o que é Constituição? Eu nunca consigo entender o que é isso. É a vontade do povo. Quando eu falo de Constituição, é a vontade do povo. Ou seja, toda a vontade do povo, pelo menos a gente presume isso, está lá na Constituição Federal. Professor, todo país tem Constituição Federal? Nem todo país tem Constituição Federal. A maioria dos países possui a sua Constituição Federal. Cada Constituição tem uma classificação que nós já vamos falar já. Mas falar em Constituição Federal é falar na principal legislação daquele país. Ou seja, é o dogma, é a Bíblia daquele país. Então, Constituição é o dogma, é a Bíblia daquele país. Então, falar em Constituição, estou falando das principais leis, dos principais princípios daquele país. Então, todas as regras pré-estabelecidas, regras importantes, as mais importantes, devem estar dentro do texto constitucional. Então, isso começou com o chamado movimento constitucionalista. Tá? Então, começou com esse movimento, a ideia de elaborar uma Constituição. Então, isso é importante você saber como começou a coisa. Professor, e aí? Como que é a nossa Constituição? Legal, o movimento começou lá na França, também na Inglaterra, nos Estados Unidos, começou esse movimento e a ideia de formar uma Constituição Federal. Mas e o nosso país? Como que aconteceu a coisa? A Constituição Federal do nosso país também um instrumento importante, também reconhecida. A nossa ainda, nós vamos falar sobre a classificação, você vai ver que a nossa Constituição realmente ela é diferente de muitas outras Constituições, porque ela fala de tudo, né? Não só do poder, da limitação de poder, mas também de tudo. Ela fala dos limites do governo, fala de princípios fundamentais, a gente vai conversar sobre isso. Mas para o concurso, para a sua vida profissional, é importante que você saiba que a Constituição Federal é direito público, é um estudo, é um ramo que é estudado dentro do direito público. A professora trata do quê? De várias situações, entre elas os limites, né, do poder. Então, que poder? O poder que ela mesma delega aos representantes. Então, a própria Constituição delega poderes para os nossos representantes. E ela mesma limita esses poderes. Olha que interessante. Professor, como assim? Ela delega poder. Delega poder, em primeiro lugar, ela divide em poderes. Né? Nós temos, dentro dos poderes, nós temos aí o executivo, o legislativo, o judiciário. Nós temos também a própria Constituição que vai determinar o que é o presidente, qual que é o poder do presidente, governador, qual que é o poder do governador, qual que é o poder do prefeito. Então está tudo na Constituição. Olha como ela regulamenta qualquer coisa, qualquer situação. A Constituição, ela regulamenta o poder estatal e o limite desse poder. E a organização de Estado, de governo, de tudo, a forma, tudo está dentro da Constituição Federal. Isso nós vamos aprender aqui. Vamos lá. Professor, o que é Constituição então? Constituição, eu posso afirmar e você deve afirmar que realmente é a principal legislação de determinado país.
São as principais regras, princípios de um determinado país. Então guarde isso. Isso é a Constituição Federal. Quando eu falo de concurso, pensando já nisso, eu preciso saber que existem algumas classificações. Primeiro momento, eu preciso saber que a Constituição está acima de tudo. Tem o tal do Kelsen, né? Esse Kelsen criou a pirâmide de Kelsen. Então, no topo da pirâmide está o quê? As normas constitucionais. As normas constitucionais, ou seja, norma constitucional é o mais poderoso, é o que deve ser mais respeitado. Tanto é que qualquer lei, seja qual for, seja qual for, deve respeitar a Constituição. Deve respeitar a Constituição, porque senão essa norma ou esse ato, ele é infraconstitucional. Então, na verdade, ele deixa de ser não só infraconstitucional, mas ele deixa de ser uma lei que respeita a Constituição Federal. Então, na verdade, vai lá o controle de constitucionalidade, que nós vamos falar já já, e vai tirar essa norma e jogar fora. Tem o controle preventivo e o repressivo, né? Antes da norma ter validade no mundo jurídico, ou também o controle repressivo após ela já tem validade. E aí, como uma vara de pesca, eu vou lá pescar esse vício, né? Essa norma realmente com vício, porque ela é contrária à Constituição Federal. Tudo isso nós vamos explicar com muita calma, tem tempo para isso. Primeiro momento que eu preciso que você saiba que a Constituição Federal, ela possui as principais regras, os principais princípios de um ordenamento jurídico, não só jurídico, mas cuida de qualquer contexto dentro de um país, né? Então, no nosso caso, a nossa Constituição, ela cuida de tudo, hein? Ela vai tratar não só da organização dos estados, ela vai tratar também dos poderes, né, de quem tem os poderes, o executivo, quais são as figuras que representam o poder executivo, o legislativo, o judiciário, o que é da justiça. Olha só, a nossa Constituição, ela trata lá no artigo 109 o que é de competência da Justiça Federal, ela trata do que é de competência da justiça comum, ela trata de conflito de competência, de um brigando com o outro, e fala, eu sou competente para julgar. Então, tudo isso a Constituição faz. Ela trata de tudo. A nossa realmente trata de tudo, a nossa Constituição. Importante você saber que a Constituição, sabendo o conceito, ela tem várias classificações. Entre essas classificações, eu quero que você saiba que a Constituição, dentro dessas classificações, uma classificação importante que é objeto de muita prova é os elementos. O professor, cai muito, demais. Dentro da classificação, o que mais cai é a própria classificação da Constituição, nós vamos estudar uma a uma, mas também cai os elementos. Professor, quais são os elementos? Primeiro elemento, importante falar, estamos estudando nesse momento os elementos da Constituição. O primeiro elemento que eu quero falar para você, que é matéria que você tem que entender, não precisa guardá-lo no meu, tem que entender, não guardar, hein? Primeiro elemento é o elemento orgânico. Esse elemento, ele tem a função de estruturar o poder. Estruturar o poder. Como assim, professor? Como estruturar o poder? Esse elemento orgânico, ele tem a função de estruturar o poder. A Constituição, que tem um elemento orgânico, que é um elemento dentro da nossa Constituição, é uma peça dentro da Constituição, tem essa função de estruturar o que é poder, limitar o que é poder, né? E essa estrutura, esse reforço que vai tratar dos poderes, está lá na Constituição. É chamado de elemento. Professor, como que eu vou guardar isso? Elemento orgânico, você vai guardar que é a estrutura do poder. Orgânico. Professor, eu gosto de alimento orgânico, então fique atento. Alimento orgânico por quê? Porque ele te dá o quê? Quem gosta de alimento orgânico, porque dá poder, né? Dá força, dá energia. Então, você vai falar de alimento orgânico, energia, e aqui no caso, elemento orgânico, poder. Poder como se fosse energia. Fique atento em relação a isso. Vamos lá. Segundo elemento que existe, e segundo a classificação dentro dos elementos da Constituição, estamos estudando elementos da Constituição. Coloca no seu caderno, elementos da Constituição. Primeiro, orgânico. Orgânico igual a poder. Segundo elemento que deve ser estudado, com objetivo, e se cair a questão dada, e vamos matar essa questão, é o elemento limitativo, ou elementos limitativos no plural. Professor, o que é isso? São direitos e garantias. A Constituição, ela tem vários elementos. Igual um coração, ela tem vários pedaços, né? Várias partes. A primeira parte da Constituição é tratar dos elementos orgânicos, ou seja, dos poderes. Elementos orgânicos, poder. Poder, elemento orgânico. Então, estamos estudando os elementos da Constituição. Tem que guardar, hein? Tem que entender. Primeiro elemento, orgânico, poder. Poder, elemento orgânico. Segundo elemento, o limitativo.
esse elemento limitativo, nós estamos falando dos direitos e garantias. Veja que a Constituição, a nossa Constituição, a Constituição Federal, ela trata de direitos e garantias, direitos sociais, direitos individuais, coletivos, está tudo ali. Tem vários princípios, principalmente no artigo 5º da Constituição Federal, tem vários princípios que vão tratar de tudo, né? De tudo que é situação. Ou seja, a privacidade, o sujeito tem que ter privacidade, senão, se alguém mexer com a privacidade dele, cabe perdas e danos, cabe dano moral, tão conhecido no direito, dignidade da pessoa humana, ou seja, a pessoa humana acima de tudo. Então, se um convênio médico fala, não vou fazer a cirurgia porque realmente não está no contrato. Se o advogado, né, se o jurista fundamentar muito bem a sua ação, essa medida cautelar, essa ação de urgência, essa tutela provisória de urgência, bate lá, princípio da dignidade da pessoa humana, a pessoa humana acima de tudo. Aí o que vai acontecer? Provisoriamente, vai ser decretada provavelmente essa decisão, faz a cirurgia, depois vê quem está certo ou quem está errado, mas fez a cirurgia, e fez a cirurgia para evitar que o autor da ação venha a óbito. Então, o ser humano, o centro das atenções acima de tudo. Tem princípio da função social da propriedade. A propriedade está aqui para ser usada por mim, por você, por todos nós. A propriedade está aqui para não ficar vazia, não ficar abandonada. Então, ou seja, se você largar a propriedade, pode perder a propriedade. Tudo isso previsto aí no coração da Constituição. Nós temos aí o coração da Constituição, que é o artigo 5º, o artigo mais importante. Professor, eu estou com falta de soninho, o que eu faço? Costumo dizer, você que está estudando bastante nessa fase de estudo, se está com soninho, vai lá na Constituição, vai no artigo 5º, e aí realmente você no artigo 5º vai conseguir, faz uma leitura do artigo 5º, além de estudar, vai dormir bem, vai dormir gostoso. Né? Então, leia o artigo 5º, aí fica como exercício de casa. Artigo 5º, o artigo mais importante da Constituição Federal, objeto de concurso. Falamos então dos elementos. Primeiro elemento, falamos do orgânico. Poder. Segundo elemento, limitativo, direitos e garantias. De quem? De todos nós. Direito e garantia de todos nós. Então, é o segundo elemento. Acabou, né? Não, tem o terceiro elemento, que é o elemento socioideológico. O que é isso, professor? São os direitos sociais. Esse elemento trata dos direitos sociais. Então, socioideológico são os direitos sociais. Seria mais um elemento importante para você guardar. Então, são três que nós falamos até agora. Elementos da Constituição. Primeiro, orgânico. Segundo, limitativo. E o terceiro, socioideológicos. Tá? Então, importante você guardar. Acabou, né, professor? E aí também é importante falar do quarto elemento, que é o elemento da estabilidade. Existem situações que a Constituição não pode ser alterada. Professor, a Constituição pode ser alterada? Não é fácil, não é um procedimento tão fácil alterar a Constituição. Nós sabemos que pode ser alterada, mas é um procedimento conhecido como rígido, ou até como diz Alexandre de Moraes, né, autor, doutrinador, super rígido, porque para você alterar a Constituição, realmente é um processo mais demorado, um processo mais cansativo, justamente para dificultar essas mudanças. Nós temos aí, realmente, as emendas constitucionais que vão alterar a Constituição, e altera muito, né? Tantas emendas nós temos, várias emendas, emenda constitucional de 45, né? Uma emenda que foi importantíssima para o Poder Judiciário, alterou muita coisa, reenquadrou, encaixou, cada um no seu quadrado, tratou da legislação trabalhista, que até então, antes da emenda 45, nossa senhora, todo mundo tinha dúvida em relação ao que é de competência da Justiça do Trabalho, o que não é. Hoje não resta dúvida. A emenda 45 alterou o artigo 114 da Constituição Federal e ditou, de forma correta e esclarecedora, o que é da competência da Justiça do Trabalho e o que não é da competência da Justiça do Trabalho. Então isso foi 10, foi muito bom, foi muito importante. Então hoje nós sabemos que qualquer relação de trabalho e emprego é da Justiça do Trabalho, graças à emenda constitucional 45. Outra emenda importante, muito criticada, são várias emendas, todas elas importantes, mas a emenda 66 de 2010. Essa emenda trouxe, né, a ideia do divórcio direto, ou seja, no passado tinha que fazer o quê? Tinha que fazer primeiro a separação e depois o divórcio. Agora não, o sujeito quer se divorcia de forma rápida, direto, não precisa fazer separação para depois fazer o divórcio, né? Faz o divórcio direto. E isso, certamente, é uma figura importante, essas emendas constitucionais, porque elas vão emendar. Lembra a música aí? Tem uma dupla sertaneja importante que canta, né? Colcha de retalhos, tem? A emenda é isso, é emendar aquela colcha de retalhos, cheia de emenda. Por quê? Porque a sociedade muda e a Constituição precisa mudar também. Estamos falando de uma Constituição, essa última, a nossa Constituição de 88. De 88 para cá. Professor, muita coisa mudou, professor. Muita coisa mudou.
né? Então, a Constituição precisa ser emendada constantemente para que acompanhe a evolução da sociedade. Hoje nós temos aí o casamento gay, né? 2 homens, 2 mulheres, tem uma afetividade, ou seja, o amor vale mais que tudo. Então, tudo isso realmente é importante deixar claro. Por quê? Porque é com base na Constituição Federal. Então, fique atento em relação a isso. Dentro desse elemento de estabilidade, o quarto elemento, está aparecendo, não sei, mas o quarto elemento, tá? Nós falamos do orgânico, limitativo, falamos do limitativo, a importância do limitativo, falamos também, vai aparecer para você, em relação aqui, deixa o professor voltar aqui a tela, olha só, peraí, achou aqui, falamos aqui dos elementos, então, orgânico, socioideológico, importante também, limitativo, socioideológico é o terceiro, e agora sim, ó, para não ter erro, hein, de estabilidade. Então existem algumas situações que a Constituição não pode ser alterada. Não pode, professor, não. E o que é ser alterada? O melhor de ser alterada é falar ser reformada, ou seja, a emenda constitucional. Então existem algumas situações, e você precisa saber disso, que a Constituição não pode, não deve ser o quê? Reformada. Através das emendas constitucionais. Professor, qual situação que não posso alterar? São várias, né? É chamada elemento de estabilidade, ou estabilização, né? Tem vários doutrinadores que utilizam esse conceito de forma diferente aí, mas o que importa é que é a estabilidade. Nós estamos tratando elementos da estabilidade da Constituição. E tem situações que não pode ser alterada, hein? Estado de defesa, estado de sítio e também intervenção federal. Então não pode. Não pode ser alterada, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. A Constituição não pode ser alterada nessas situações, ok? Então é isso que você precisa guardar, é isso que é importante. Fique atento em relação a isso. Professor, acabou? Tem ainda mais um elemento da Constituição em relação à aplicabilidade da norma. Nós temos aí as normas constitucionais, os artigos constitucionais, vão ter várias formas de ser aplicado. Alguns de forma imediata, outros não. E isso tudo também vai ser tratado, mas também elemento da ação. Em relação aos elementos, fique atento ao elemento orgânico. Nos últimos concursos, muito falado, muito cobrado. Elemento orgânico e limitativo. Fique atento em relação a isso. Então, fica atento porque isso é importante. Professor, qual que é o elemento orgânico? Ó, deixa o professor voltar aqui para você com muito carinho. Olha só, o orgânico é o poder. Está aparecendo para você aí, material de apoio. Orgânico, estamos falando de poder. Orgânico, poder. É assim que você vai guardar. Então, fique atento. Limitativo são situações, olha só, de direitos e garantias. Então, normalmente cai muito isso. Fique atento em relação a isso. Depois o professor, esse de estabilidade, também é importante saber, porque esse também é objeto de prova. Existem situações que a Constituição não pode ser alterada. Quais situações, professor? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Nessa situação, a Constituição não pode ser alterada. Ok? Então, professor, vê você no próximo bloco.